Opa, hoje é terça-feira, dia 13 de agosto de 2017. Claro, tô aqui no Coca-Tech, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E hoje vou falar do evento da Apple, as impressões sobre a Keynote, tudo o que aconteceu nessa Keynote. Foi mega divertido acompanhar juntos de vocês. Obrigado a todos aqueles que participaram, que acompanharam a gravação ao vivo na manhã de terça-feira, que acompanhou ao vivo a Keynote junto. Aquela treta que foi algum problema de cache, alguma coisa assim. O Safari no Mac não dava play no vídeo, mas no iOS dava. Outras pessoas aconteceu o contrário, no iOS não dava play, o vídeo não estava disponível, mas no Mac tava. Hoje a gente vai falar desse evento do iPhone 8, iPhone 8 Plus, do iPhone 10, 10, não é X, novo Apple TV, novo Apple Watch, iOS 11, versão GM já tá disponível para Apple Watch também, tvOS também, já tá disponível desde essa terça-feira, publicamente na próxima terça-feira, dia 19, vai estar disponível. O High Sierra vai demorar mais um pouquinho. High Sierra vem a público no dia 25 de setembro. E lembrando, se você tiver alguma dúvida, eu vou contar tudo nesse cast. Se você ouviu todo esse cast e ainda assim tiver alguma dúvida, não tem problema, manda para falekomcoca@cocatech.com.br, porque tem muita questão ainda em aberto. Tendo alguma pergunta, manda para cá. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Coca-Tech. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Tá curioso pra saber o que eu achei do evento de ontem, né? Vou contar pra você já. Deixa eu só te lembrar que tá rolando uma promoção, vou deixar aqui nas notas do cast, do Droplr, 4 anos pagando $20. Não é a mesma promoção que eu peguei há 2, 3 anos atrás, por esses mesmos $20 pra vida inteira. O Droplr eu uso pra quê? Compartilhar arquivo. Até 2 GB é meu plano, você tem uma taxa de transferência por dia. Por exemplo, eu não posso colocar um vídeo e torná-lo público, mandar pra, sei lá, milhares de pessoas. Estoura a minha cota. Mas eu gosto do Droplr por quê? Se eu mando como anexo no e-mail, fica ali no e-mail, entope o e-mail. Às vezes eu vou querer que a pessoa tenha acesso àquele arquivo só durante 20 dias. Ok, ela pode salvar, né, em algum lugar, mas deixar no Dropbox faz mais sentido. Eu tenho um controle maior. Crio uma pasta compartilhada, pego o link, compartilho, deixo ali 20 dias, depois apago. O problema é que eu tenho que fazer essa gerência. Fica ali, quando é que eu vou apagar? Tudo bem, tem maneiras de você fazer isso, automatizar. Pega os arquivos com mais de 20 dias, apaga, mas na verdade o que eu gostaria é de mandar um link pra pessoa e a pessoa ter acesso pra vida inteira pra baixar aquele conteúdo quando ela quiser, quantas vezes ela quiser. Embora eu até possa, não, quero que baixe só 2 vezes, 3 vezes, mas em via de regra, quero que baixe sempre quantas vezes ela quiser. Claro que aí fica ocupando o espaço do meu Dropbox ou do meu serviço, eu tenho que gerenciar, é meio complicado. Gosto de usar um serviço à parte, já usei o Cloud App pra isso, tem uma licença vitalícia do Cloud App, agora eu tô usando o Droplr, que eu acho mais bacaninha. Então, se você fica como dica de aplicativo hoje, se você tem essa necessidade, dá uma olhadinha, eu vou deixar o link aqui nas notas do episódio. E claro, como sempre, deixa eu agradecer aqueles que pagam uma coca pro Coca lá no coca.tech/patrão e assim permitem o microfone ligado e as portas abertas, como fazem Ito Alan, Rodrigo Mallet, José Souza, Cristiano Mancuso, Emerson Santos, Mark Berast, Anderson Teixeira, Thiago Nascimento, Hildon Mendes, Rui Santos, Michael Caetano, Anderson Alvarenga, Caleb Cunha, Yuri Natividade, Márcio Gomes, Gustavo Santos, Mauro Bombate Filho, Juliano Vasconcelos, Gustavo Salume e Eduardo Paganini. Obrigado, Cocas. Notícias. Coca-Tech. Pois bem, começar falando do evento em si. Eu gostei muito dos bastidores da coisa, da galera mostrando o centro de visitação. Não pode entrar ainda só por fora, mas prontinho, né? As mesinhas lá dentro, o próprio teatro. Matou essa curiosidade, mas eu confesso que eu tinha uma pontinha de esperança de que a apresentação, não que mudasse de formato, mas que tivesse mais um get-get, que, né, tivesse alguma coisinha ali. Não, para fazer uma apresentação bacana tem que ter isso aqui, assim, mas é difícil de fazer. Mas como a gente tem dinheiro infinito e o teatro é nosso, vamos fazer assim mesmo, já que estão gastando mó grana nas poltronas. A leitura que fica é que na visão da Apple a apresentação dela é perfeita e, né, não vai mudar tão cedo. Você pega a apresentação da Samsung, a última, que transformou até o chão em tela, você vê a Apple que constrói toda uma sede, todo um teatro e tem um palco tão assim, é um tanto quanto decepcionante. Eu entendo a narrativa, o foco, o que tem que estar no palco, tem que se destacar, é o produto. Você vê o Steve Jobs, por exemplo, como ele se vestia,
ideia. Não era pra chamar a atenção pra ele, era bem low profile, ainda que aquela camisa, né, de gola rolê, turtleneck, seja de cachemira, tem toda uma qualidade envolvida, passa como algo bem low profile. Eu entendo essa simplicidade, mas sei lá, né, achei que poderia ter alguma pitadinha ali de alguma coisa. Fora isso, eu achei o início da apresentação bem emocionante. A única pessoa pra inaugurar o teatro de Steve Jobs teria que ser o próprio Steve Jobs. Foi uma parte bem emocionante. Agora, a toada da apresentação como um todo, eu achei bem xoxa. Tudo bem, 10 anos, talvez tenha um pouco de saudosismo ali. Lembra muito a apresentação do iPhone 4S, que foi bem xoxa. Talvez a palavra correta seja solene. E essa, para 10 anos, eu achei pouco festiva. Eu achei solene demais. Achei xoxa a apresentação como um todo. Tinha horas que dava sono, faltou ritmo. O Craig deu... Não o Craig em si, provavelmente não, o estagiário, que colocou um aparelho para ele testar o Face ID e ele não conseguiu testar, né? Teve que pedir o aparelho de reserva. Obviamente, muita gente caiu em cima. Se eu tiver numa mesa de bar, claro, vou rir junto, né? A piadinha. Mas ali o que aconteceu? Você, fanboy, não é pra ficar contando essa história. Cai na piada também. Até porque a galera que testou o Face ID, que pegou o aparelho depois da apresentação, disse que tiveram algumas falhas bem esquisitas no Face ID. Então, o Face ID não é aquilo que se imaginava. Tem sim algumas falhas. Então, não vai se empolgando muito, não. É a primeira versão. Discurso da Apple. Não, ó, Touch ID, você tem uma taxa de colisão de 1 em 50 mil. Se pegar 50 mil pessoas e passar o iPhone nessas 50 mil pessoas, uma delas vai conseguir destravar o seu iPhone. Já se for o rosto, essa taxa de colisão é de 1 em 1 milhão. Ou seja, precisa de 1 milhão de pessoas para conseguir desbloquear o seu telefone usando o Face ID. O problema é que se pegar o seu irmão gêmeo, ele vai conseguir desbloquear. Vamos combinar aqui, isso é uma baita falha de segurança. É legal o esquema, me reconhece de óculos, de barba, de chapéu, se abre mão ali, abre um pouco mais os parâmetros, mas acaba também aceitando um irmão gêmeo. Digital entre irmãos gêmeos não é única, porque você está em gestação, o movimento do líquido amniótico vai transformando as digitais. Então, mesmo gêmeos univitelinos, mesmo DNA, não possuem a mesma digital. Ok, existem poucos gêmeos no mundo, gêmeo, né, são irmãos, é família, isso é bem esquisito. Seria bacana se tivesse a opção, eu quero usar o Face ID ou o Touch ID, até porque o Face ID, ele é lento, tem um tempinho para pensar, não é tão instantâneo como atualmente é o Touch ID, então tem trocentos problemas no Face ID. No palco em si, não falhou, porque se tivesse falhado, Craig, eu não sei quem é você não, tenta de novo. Não foi essa a mensagem. A mensagem foi, para ativar o Face ID, você precisa digitar a sua senha. Talvez ali o Craig não soubesse a senha, por isso pediu o aparelho de backup, mas não foi uma falha. Quem falhou foi o estagiário que colocou aquele aparelho, de repente até o aparelho botou, teve uma falha, alguma coisa, aí sim, né? Porque agora, quando você reinicia, aparece uma mensagem, você reiniciou, preciso que você digite a sua senha, embora não tenha sido essa a mensagem específica. Foi, para ativar o Face ID, preciso da sua senha. Curiosamente ou não, no momento em que aconteceu essa falha, o preço das ações da Apple teve uma queda. Tem movimentos esperados. No final das contas, o mercado ficou no 0 a 0. O que foi apresentado era o que todo mundo já esperava, de alguma maneira. Nenhuma grande surpresa aí. Por exemplo, falando da Apple TV. Apple TV 4K, tá? Né? Isso aí já deveria ter vindo há muito tempo. Isso não é uma novidade, né? Tecnicamente falando, você tem 4K nesse Apple TV, HDR, 15 megabits para streaming em 4K. O controle, ele tem um círculo branco agora envolvendo o botão de menu. Isso para dar uma simetria na coisa. Como diz o Marcos Mendes, você pega o controle do Apple TV, você não sabe para que lado tá, né? Se, digamos assim, o trackpad tá para cima ou tá para baixo. Eu resolvi isso procurando o botão de volume. Eu pego o controle na mão, tento localizar com o indicador o botão de volume, porque ele é um botãozão, ocupa o espaço de 2 botões. Se eu identifico ele na direita, ok, legal, tá no jeito certo, posso usar. Se não, eu faço o 180, inverto ele na mão. Mas concordo que visualmente é difícil de você se localizar. Ele é muito simétrico. Ter um círculo redondo ao redor do menu facilita um pouco o processo. Não foi confirmado ainda se vai ter um retorno tátil, se ele vibra. Parece que não. Tanto que desligado, quando você clica, ele faz barulho. Se tivesse um retorno tátil, né, tipo o do MacBook, não clicaria, né, não faria barulho de clique desligado. Talvez tenha alguma vibração quando ligado, um retorno tátil quando você estiver jogando alguma coisa, mas a princípio parece que não. Compatível com o AirPlay 2, disponível a partir de 22 de setembro, 32 GB saindo por $170, 64 por $200, e a geração anterior, o Apple TV 4 de 32 GB saindo por 150. Esses são os modelos que estão sendo vendidos. Aqui no Brasil a gente já tem os preços. O Apple TV de quarta geração 32 GB manteve o preço R$ 1.100.
reais. O de quarta geração 64 GB foi descontinuado. Apple TV 4K 32 GB saindo pelo preço antigo da de 64, que é R$ 1.300. E o de 64 GB Apple TV 4K, R$ 1.400. O que eu gostava do Apple TV, que teve uma época que custava $100, é que no Brasil você conseguia comprar por R$260. Você conseguia um Apple TV. Era muito barato. Preço de dongle, preço de Chromecast. R$1.000 eu acho muito caro. Mesmo em dólar, 150 trampetas eu acho muito caro. Porque, considerando a nossa realidade brasileira, é pra ver Netflix. Tudo bem, agora chegou Globoplay, vai ter conteúdo 4K, mas você assiste Globo. Não tô nem falando da qualidade. Qualidade do material Globo, qualidade das novelas brasileiras é muito boa. Mas se você assiste, eu não assisto. Eu quero filmes, seriados. E eu quero filme que tá rolando no cinema. Porque é o que o povo tá comentando nas redes sociais. Não é um filme antigo. Legal ver filme antigo, né? Você perdeu, aconteceu alguma coisa. Você assiste depois, mas você acaba perdendo o momento. Então, esse Apple TV, do ponto de vista técnico, chega atrasado, e não é porque a Apple demora pra fazer as coisas, porque a Apple aperfeiçoa as coisas e disponibiliza. Não, ela comeu bola realmente. 4K deveria chegar há muito tempo. Menos mal que eu, por exemplo, consumo os meus vídeos em Full HD. Não é torrent muquirana, não. Torrent muquirana, aqueles com SD. Não é SD. Tão poucos HDs de 720p, né? Boa parte do meu conteúdo é Full HD. Eu até acredito que hoje você consiga baixar conteúdo Full HD nos torrents da vida. Não sei como é que tá isso. 4K, nem ideia. Acho, palpitando aqui, acho que você não consegue encontrar, pelo menos com abundância, 4K. Então, menos mal que a Apple não tinha 4K, também não tinha conteúdo 4K. A Apple conseguiu fechar um acordo. Os filmes que você já comprou, você vai ter acesso ao 4K, menos os da Disney. A Apple não conseguiu ainda um acordo com a Disney. Curiosamente, tem uma relação próxima com a Disney. Faz parte do conselho administrativo da Apple. Tem a Pixar, né? Jobs, a compra pela Disney. Bem curioso, mas é um belo agrado. Você já tem aí o Full HD? Toma também o 4K. E o 4K vai custar o mesmo preço do Full HD. Bacana. Mas, continuando, como boa parte do meu conteúdo é Full HD, a minha TV, né, principal, ela é Full HD, e eu, sinceramente, não vejo motivo para trocar. Quando tiver um conteúdo 4K mais abundante, quando, de repente, essa TV der problema, aí passo para uma 4K, aí, né, deu problema no Apple TV, posso considerar pegar uma Apple TV 4K. Mas hoje, o de terceira geração para quarta geração, tem aplicativos, controle novo, me encheu os olhos, né? Na primeira oportunidade que tive, troquei, mas essa, confesso, não tá na minha prioridade de troca. Obviamente que se pintar uma oportunidade legal, bacana, eu vou trocar, mas eu não diria pra você, você tem a quarta geração, precisa atualizar pra 4K. Talvez se você curta muito 4K e todo o seu ambiente seja 4K, aí vale a pena, principalmente se você conseguir identificar a diferença entre Full HD e 4K. Tem gente que não nota a diferença entre 720 e Full HD. Eu noto diferença entre o padrão SD e o 720, o HD. Consigo notar a diferença entre o HD e o Full HD, mas já é bem mínima a diferença, né? O salto, a proporção não é a mesma do que SD versus HD. Além disso, o Apple TV conta com um chip A10X, o mesmo dos iPads. A porta Ethernet agora é 1 gigabit, bacana ali com 4K, só que perdeu a USB-C. Tô curioso aqui pra saber como é que você vai restaurar, né? Se der algum pau no Apple TV, como é que você restaura? Vai ser meio Apple Watch na coisa. Deu problema, leva na loja e troca. Outra coisa também é que o controle remoto ficou mais barato, $20 mais barato, que é uma boa, né? Caiu no chão, quebrou. No meu mesmo, eu tenho um controle remoto, acho que eu joguei fora, quebrado. E Apple Watch, né? Apple Watch, uma confusão danada. Você vai entender já já. Mas, resumindo, tem duas versões no Apple Watch Series 3, uma versão com acesso celular e outra sem celular. Bacana com a versão celular é que você consegue fazer streaming do Apple Music, você recebe as notificações sem a necessidade do iPhone por perto, isso se você tiver um modelo LTE. Eu hoje, confesso, estou mais independente do iPhone exatamente por causa do relógio. Na mesa de trabalho, fica o iPhone e eu consigo andar pela sala, né, interagir nas outras mesas. Não dá para ir muito longe, mas chegou uma notificação, tem uma política severa de notificação, então o que chega é importante, então continuo conectado. Em casa, mesma coisa, deixo o iPhone num canto, fico sempre com o relógio e sei, eu não tô completamente desconectado. Marquei alguma coisa, não, me avisa aí quando chegar a hora. Posso lavar a louça? Chegou a hora. Eu recebo a notificação. Ter essa liberdade de não precisar do iPhone é uma coisa ótima. Ainda mais que compartilha o mesmo número do iPhone. Você tem um eSIM, que é uma peça de hardware, não é um chip propriamente tal. A configuração é feita over the air, então ele meio que clona o número do seu iPhone. Tem um mostrador nessa versão LTE, que é o Explorer, exibindo a conectividade celular e fazendo swipe para cima, acessando a central de controle. Você também tem a conectividade celular. Tem GPS, normal até aí, tem um GLONASS e também o sistema japonês, o QZSS. Tem altímetro
relógio barométrico, isso é uma novidade, não tem, resiste à água. A Siri agora tem retorno de voz, 16 GB na versão LTE e na versão padrão 8 GB. Traseira de cerâmica apenas no LTE, na versão padrão é plástico. E aí já começa a montar uma confusão. Antes, se eu comprasse um relógio de aço, ele vinha com a traseira de cerâmica, mais resistente a arranhões. O meu é de plástico, eu uso um de alumínio, nunca arranhou, mas enfim, é um diferencial. A Apple está misturando materiais com o LTE para definir as características do produto. Então você tem que analisar bem o que você quer. Outra coisa bacana que eles fizeram, usaram a tela como antena de celular. Quando você olha para o 42mm, ele é até grandão, mas o de 38mm é pequenininho. Você não tem nenhum outro smartwatch pequeno que faça tanta coisa quanto o Apple Watch. Concorrência aí, o equivalente pelo menos 40mm. É uma obra de arte dentro desse aspecto. Na apresentação falaram, vende mais do que Rolex. Mas vamos combinar que isso não é lá grandes coisas. O Rolex deve vender 500 mil unidades por ano, só que tem um preço caro, acaba tendo um maior faturamento. Ok, legal, mas não é nada de outro mundo, convenhamos. Assim como também não é nada de outro mundo, olhando para a concorrência, comparando com a Apple, o fato do Apple Watch ser o monitor cardíaco mais usado do mundo. O que é legal é a questão de saúde, o que é legal é ter um centro de estudo do coração by Apple, que vai te avisar, teu coração aí tá meio esquisito, tá com uma arritmia, tá batendo lá em cima, deveria estar mais calmo. Isso sim, é legal. Além disso, você tem o chip S3 novo, um chip W2 com Bluetooth mais rápido e Wi-Fi também. Os AirPods usam chip W1, então já tem espaço para uma melhoria aí nos fones. Mas segura aí que eu vou falar disso já já. Carcaça continua igual, alumínio, aço ou cerâmica, né, nas 3 edições. Você tem safira, né, o vidro, no aço e cerâmica, e no alumínio é aquele Ion X, que é um Gorilla Glass. 2 tamanhos de caixa, 38 e 42mm. No alumínio você tem preto, prata e dourado. No aço você tem o preto e o prata. E na cerâmica você tem o branco e o cinza. Você tem uma nova cor, que é esse cinza mais escuro na cerâmica. No alumínio você tinha o dourado amarelo e o dourado rosa. O dourado rosa morreu. Várias coisas morreram. Por exemplo, o Series 2 Apple Watch morreu também. O Product Red no iPhone 7 também morreu. De morte acho que só. Nas pulseiras, nos acessórios, mudaram as cores. Tem uma nova pulseira que é a Loop Esportiva. Ela é de nylon, só que ao invés de você usar aquele fecho tradicional, né, com linguetinha e trava, você usa velcro. No site brasileiro tá escrito que é magnético, mas lá fora, olhando as imagens, é mais um velcro. Deixa sair e eu confirmo para vocês. Tem muita coisa ainda em aberto. A parte de dentro, a trama é um pouquinho maior, né? O ponto é um pouquinho maior, exatamente para dar um afastamento da pele, para a pele respirar, para secar o suor. Ela é uma pulseira esportiva, porém de nylon. Vamos ver quanto tempo que dura esse velcro. Aliás, a pulseira de nylon suja, que é uma maravilha, né? Enfim, disponível a partir de 3 de novembro. Alumínio S1 tá saindo a 38mm a partir de $250, 42, 280. Alumínio S3 38mm, $330 e a versão de 42mm, 360. A versão com LTE de alumínio 38mm sai por $400 e a versão de 42mm, 430. Vamos adotar essa aí como a versão mais popular. Aço e alumínio não tem versões sem LTE, só a versão com LTE. Aço 38mm saindo por $600 e a versão 42mm, 650. Cerâmica 38mm, $1.300, 42mm, 1.350. Só que tem um pequeno problema aí, não vai funcionar no Brasil. O LTE não vai funcionar no Brasil, isso segundo o Globo. Você tem aqui no Brasil 4 bandas LTE. Você tem a banda 7, que é a mais usada, 2.600 MHz. Você tem a banda 3, de 1.800 MHz, que é aquele refarm, a galera que já tinha 3G rodando em 1.800. Peraí, não vamos tirar essa banda aqui, vamos colocar para LTE. As próprias operadoras que já tinham aquela banda passaram a usar para LTE. E você tem a banda 28, que é 700 MHz, que está começando. O modelo americano não funciona no Brasil. O modelo americano vendido nos Estados Unidos não é compatível com essas bandas. Quem é compatível com essas bandas é um modelo europeu, que é o mesmo que é vendido no Japão, na Oceania, na Austrália, mas tem uma pegadinha aí. O Apple Watch Series 3, ele usa o eSIM que eu falei, é um hardware programável, mesmo número do iPhone, e parece que não tem tem que entender melhor como é que é isso aqui no Brasil. Tinha um plano um tempo atrás da TIM e da Vivo, que permitia que você clonasse o seu número com um outro chip, mas eu não sei que fim levou esse plano, não sei se a Anatel proíbe de alguma maneira, entre aspas, a clonagem, eu tenho que entender, mas nesse momento não tem Apple Watch LTE aqui no Brasil, vindo pro Brasil, não vai funcionar, você não vai ter esses recursos, ou seja, não adianta comprar LTE aqui no Brasil. Só que você não tem um relógio de aço sem
sem o LTE. Olha que confusão danada. No Brasil, Apple Watch Series 3, você acaba sendo obrigado a comprar de alumínio. É a única versão que vai ter por aqui. Ou então você compra lá fora, né, e não usa o LTE. Eu até teria interesse em comprar, se funcionasse aqui no Brasil, ou vai pagar um pouquinho mais no plano ali, uns 10 dinheiros a mais, pelo menos esse é o preço lá nos Estados Unidos. Eu até usaria se eu conseguisse, por exemplo, tocar os meus podcasts na streaming de Apple Music. Eu não sou assinante do Apple Music. Começa sim, eu sei, precisa passar ainda mais uns 2 anos, mas o que eu gostaria? Gostaria que eu pudesse ouvir os meus podcasts, até baixar os podcasts para ouvir enquanto tô malhando, ouvir esse conteúdo em 2x, ter o Audible para ouvir os meus audiolivros. Eu queria quase como um iPhone no braço. Ainda demora mais uns 2 anos para chegar nesse ponto. Eu tenho o original, bateria para mim não é um problema, ok? Tendo mais bateria, me acostumaria rápido a ter mais bateria, me recarregando uma vez por dia. Hoje eu recarrego umas 3 vezes a cada 2 dias, mais ou menos, ou 2 vezes por dia, de manhã e de noite. Velocidade para mim também não é um problema. Ser mais rápido seria legal, né? Ter mais processador, mas eu não me vejo comprando um Series 3. Acho que eu vou ficar ainda com o meu original. Quando tiver um Series 4, de repente mudando o shape, e aí talvez a gente já tenha mais flexibilidade, mais um get-get. Então eu, pessoalmente, não vou pegar esse Series 3. Eu tava até de olho, eu vou pegar aqui um de aço, mas o fato de só ser LTE não funcionar aqui no Brasil foi um banho de água fria pra mim. Vamos esperar no Series 4. No preço aqui no Brasil, o Series 1 38mm estava saindo por 2.200, baixou o preço coisa de 10%, tá saindo por R$2.000. Já o de 42mm, que custava 2.350, agora 2.250, R$100 a menos. Vamos falar de iPhone? Então vamos lá. iPhone 8, iPhone 8 Plus. Tem vidro na frente e atrás com moldura de alumínio. Recarga sem fio e recarga rápida, protegido contra água, poeira. 4.7 polegadas de tela ou 5.5, né, versão padrão versus a versão Plus. True Tone, o chip é um A11, o Bionic Chip, que é monstrão, 6 processadores, tem um processador neural, 600 bilhões de operações por segundo, um suposto benchmark chega a bater na multitarefa 10.000. Isso é mais que o iPad Pro, isso é mais que o MacBook Pro de 13 polegadas que foi lançado agora no meio do ano, ou seja, monstrão. Não bate, né, a minha referência que é o MacBook Pro de 15 polegadas, mas não bate porque a Apple não quer. Na câmera você tem um novo sensor, mas continua 12 megapixels. No Plus você tem a câmera dupla na traseira. O Plus ele vem com a iluminação de retrato, o Lightning Portrait. O que é isso? É uma emulação de iluminação profissional de estúdio. Diversos tipos de iluminação. O Plus consegue, o 8 Plus. O 7 Plus não vai fazer isso no iOS 11. Isso é algo associado ao A11. Já pinta algum aplicativo que, né, vai emular isso também. Zoom ótico continua a mesma coisa, 2x, digital de 10x, em vídeo 6x. Disponível a partir de 22 de setembro, tem 3 cores, preto, prata e dourado. Como falei, o dourado rosa morreu. 64 GB, aumentou o preço, era 650, agora tá saindo por 700. Isso porque, teoricamente, o armazenamento flash teria ficado mais caro. É, pô, espertinha, muita gente vai em cima do preço, a gente sabe disso. 50, né, dólares a mais vai fazer uma diferença na arrecadação. Saiu, né, um mínimo de 32 para 64. Talvez até valesse a pena. Ficou ali no meio do caminho, mas, né, não gosto muito quando tem esses aumentos de preço. A versão com 256 tá saindo por $800 e já a versão Plus 64, $800, versão 256, $900. Um step de tudo de $100. O preço dos iPhones baixaram, inclusive, aqui no Brasil, o 7 de entrada 32 GB que estava saindo por $3.500, agora tá saindo por $3.200. Caiu aí uns 10%. Ainda tem aqueles 10% de desconto à vista. Então vai sair agora o 7 32 GB saindo por $2.900. O de entrada Plus 32 GB que estava saindo por $4.100, agora tá saindo por $3.800. Dá menos de 10%, mas é um número aí. Tem ainda os 10% de pagando à vista, vai sair por uns $3.400. A linha antiga só tem 32 e 128. O 256 foi descontinuado, lembrando que o 8 Plus só 64 e 256. O iPhone 6S de entrada que estava saindo por $3.000, agora tá saindo por $2.500. Colocando desconto de à vista vai sair por $2.250. E o SE de 32 GB, que era o iPhone mais barato de $2.500, tá saindo por $2.000. Colocando ali 10% de à vista, você consegue pegar por $1.800. Já o iPhone 10 é iPhone X escrevendo, mas se fala 10. Vai ter vezes que eu vou falar X, é cérebro bugado. Ele vem com uma tela Super Retina OLED HDR, 5.8 polegadas, 2.436 por 1.125, 458 densidade, 458 pontos por polegada, True Tone, contraste absurdo de 1 milhão para 1. A câmera frontal, o sistema, não é o FaceTime Camera, se chama True Deep, que é a FaceTime Camera que a gente já conhece, mas aquele esquema de luz estruturada, infravermelho, para conseguir fazer a leitura do seu rosto ainda que no escuro. Leitura de rosto, você sabe, Face ID, limitado a 1
rosto, isso é bacana. Enquanto eu consigo colocar diversas digitais, posso colocar o meu dedo, o dedo da minha esposa, do meu filho, do meu cachorro, do meu inimigo. Rosto, você só consegue cadastrar um. Vem com o mesmo chip A11, o Bionic Chip. Engraçado esse nome. Vem com vidro na frente e atrás e a moldura é de aço inoxidável padrão cirúrgico. Vai dar umas arranhadas esse aço aí, mas ficou bem bonito. O 4S que mais se assemelham, a borda era meio cinza, não era maço brilhante, né? Prata. Ficou bonito, bem imponente. Protegido contra água e poeira. Tem 12 animojis. O que são os animojis? São emojis animados que eles se animam de acordo com a sua cara. Você pega lá o emoji de cocô, por exemplo, e faz um sorriso, aí o emoji de cocô vai sorrir. É quase como o Animoji no final das contas, é quase como se aplicasse uma máscara de emoji em cima de você. É mais uma brincadeirinha que qualquer coisa. Quando você comprava o Mac antigamente e ficava brincando no Photobooth, é mais ou menos a mesma coisa. Tem iluminação de retrato, o Lighting Portrait, câmera traseira é dupla com 12 megapixels, tem estabilização ótica, zoom de 2x, digital de 10x, 6x em vídeo, que consegue gravar 4K 60 frames por segundo e Full HD em 240. Tem recarga sem fio, recarga rápida, disponível a partir de 3 de novembro, não é a partir agora, setembro, dia 22, só no início de novembro. Duas cores, preto e prata, a frente em ambos os casos é preta, tem dois tamanhos, 64 e 256, 64 saindo por $1.000, aí nenhuma grande surpresa, e o 256, $150, mais os 10% aqui, se comprar nos Estados Unidos, vai sair por $1.250. Aquela continha marota que eu fiz com vocês ontem, ó, aqui no Brasil, um iPhone de $970, saía na época, por R$5.000, então imagina esse 64 por R$5.000, e o 256 ali uns R$5.500, R$6.000. O mercado paralelo, que meio que antecipa o preço dos iPhones, tá girando nessa faixa. Um 64 tá saindo por R$5.000 e o 256 por R$5.500, R$6.000. E aí vamos combinar aqui que a Apple exagerou na mão, né? Não dá. Eu hoje tenho um iPhone de 128. Na prática, eu uso pouco mais de 64. Tenho ali um pouco de abuso, se eu quisesse poderia, né, economizar mais espaço, mas o fato é que eu gravo vídeos com o iPhone e cada vídeo que eu gravo em Full HD, não é 4K. Acaba ali 10 minutinhos de vídeo, 20 minutinhos de vídeo, é coisa de 10, 15, 20 gigas. Eu gravo num aplicativo à parte, não salvo no rolo da câmera, porque como eu tenho o iCloud Foto ligado, mandaria pra nuvem. Imagina o tempo pra mandar 10 gigas, 20 gigas pra nuvem, ia bagunçar com o coreto. Então eu uso um aplicativo à parte, que é referência na categoria, ele salva local, transfiro via cabo e apago. Portanto, 64 não me atende, eu preciso ter uma folga. Eu sou um ponto fora da curva, mas a Apple, o fato de ter tirado o 128, ter reduzido o número de opções, ou é 64 ou 256, e ainda colocando um step de $150 entre as versões, ela exagerou. Não tem outra maneira de falar. Exagerou. Talvez tenha até sido... É claro, a Apple fez muita conta, analisou tudo, ela tem os números, sabe o que vende, o que não vende. Por isso que matou. Ninguém tá comprando o ouro rosa, vamos matar. Ninguém tá comprando esse vermelho, saiu fora de época, vamos matar também. Mas a Apple exagerou. Provavelmente é o iPhone que eu vou comprar, tá? Que fique bem claro. 64 não me atende, precisaria de 256 e eu quero testar o Face ID, como é que não é, escrever posts, comentar com vocês, assumindo que esse é o iPhone 10, como o iPhone vai ser daqui a 2 anos. Se olhar assim, talvez até justifique, mas eu não quero justificar. A Apple errou a mão. Muito caro esse iPhone, R$6.000. Isso por baixo. Isso num smartphone é muita coisa. $1.150 é muita coisa. Não tem nem o que falar. É realmente para amante de tecnologia. Em termos de performance, o chip é o mesmo, então não vai ter ganho. Não, vou comprar porque eu vou ter ganho aqui a mais porque vou ser mais produtivo. Não vai. Tá, Coca, mas quais são as diferenças entre o 8 Plus e o iPhone 10? Pois é, tem uma tabelinha. Tudo isso que eu tô falando aqui tá lá no cocatec.com.br, todas essas tabelas, esses comparativos. Passei a noite dessa terça-feira escrevendo esses artigos, por isso que até demorou um pouquinho. Queria ter gravado o cast um pouco mais cedo, mas enfim, poupar a voz também, passei o tempo escrevendo. Mas quais as diferenças entre o iPhone X e o iPhone 8 Plus? Pois bem, tem diferença na tela, 4.7 polegadas Retina HD no 8, o Plus 5.5 e o iPhone X é 5.8, é a maior tela de todas, uma Super Retina com HDR. Resolução 8 com 1334 por 750, o 8 Plus ele é Full HD 1920 por 1080 e o iPhone 10 2436 por 1125. Acho que eu falei um iPhone X aí perdido, hein? Densidade no iPhone 8 326, 8 Plus 401 e no iPhone 10 458, maior densidade. No contraste, o iPhone 8 1400 por 1, o 8 Plus tem menos contraste 1300 por 1 e o iPhone 10 1.000.000 por 1, contraste bruto por causa da tela OLED. O preto vai ser preto mesmo. Isso aí é uma diferença aí para quem valoriza
tela. Eu vou falar mais um pouquinho, deu umas tretas aí no iPhone 10. Em termos de tamanho, a altura do iPhone 8 é ali uns 14 centímetros. O 8 Plus, 16 centímetros. Na verdade, 2 centímetros a menos, né? 13.8 e 15.8. Já o iPhone 10 é 14.3. Então, né, fica ali no meio do caminho, mais próximo do iPhone 8. Em termos de largura, 6.7 centímetros pro iPhone 8 Plus, 8 centímetros e o iPhone 10, 7 centímetros. Bem próximo, você vê que pelas dimensões, bem próximo do iPhone 8, com uma tela maior que o 8 Plus, 5.8 polegadas. A grossura, a profundidade, a espessura, 7 milímetros para todos eles. Na verdade, 7.3 pro iPhone 8, o 8 Plus 7.5 e o iPhone 10 7.7, mas a mesma coisa. Em termos de peso, 150 gramas pro 8, 200 pro 8 Plus e o iPhone X fica ali no meio do caminho com 175. A câmera 12 megapixels traseira para todo mundo, a diferença aqui no Plus e no X, ela é dupla. A abertura da câmera 1.8 para todo mundo e aquela teleobjetiva, no caso do 8 Plus é 2.8 e no iPhone 10 2.4. Todos eles vêm com estabilização ótica, sendo que o 8 e o 8 Plus, essa estabilização ela é mecânica. No caso do iPhone X, a estabilização é dupla. O que é isso? Tem a estabilização mecânica que você está acostumado e tem também a estabilização por ISO. O que é essa estabilização por ISO? Essa estabilização ela compensa o movimento que você faz com uma mão. Na prática, tanto faz se você está movendo a mão ou se o objeto está se mexendo, digamos assim, se o chão está se mexendo, a foto vai sair borrada. Uma maneira de você não borrar a foto é aumentar o ISO, aumentar a velocidade do obturador. Você não vai ter o borrão. Então, o iPhone 10 faz essas duas coisas. Ele compensa, né, mexe o conjunto de lente, né, o sensor mexe para compensar o movimento da mão, lê os dados do acelerômetro e faz a compensação. E, além disso, ele pode acelerar, aumentar a velocidade do obturador, o ISO, para não ter o borrão, para a imagem ficar mais definida. Embora, lembrando que conforme você aumenta o ISO, você acaba tendo mais ruído na foto. Modo retrato não está disponível no 8, mas está disponível no Plus e no iPhone 10. Iluminação de retrato não está disponível no 8, mas está disponível no Plus e no 10. No 10, em função do conjunto True Deep na frente, que faz o 3D, você tem o modo retrato em selfie e também a iluminação em retrato em selfie no 10. Você não tem nada disso nem no 8, nem no 8 Plus. Animoji, só obviamente no 10, mas o Animoji é uma brincadeirinha. Touch ID, só tem no 8 e no 8 Plus, não tem no 10. Já o Face ID, não tem no 8 nem no 8 Plus, só no 10. Então, resumindo, aqui tem as diferenças óbvias de tamanho, de resolução no iPhone 10. Tem um boostzinho nessa coisa de estabilização ótica na câmera traseira. A câmera dupla tem uma diferencinha ali na abertura. Você tem modo retrato na frente, com Lightning e tal. Animoji é uma brincadeirinha. E o Face ID. Acho que as diferenças na prática, ninguém vai usar a câmera do iPhone 10 como algo profissional. Então a gente pode cortar isso. A diferença real fica por conta do Face ID, porque tem um padrão ali sendo estabelecido, mas não é um dos maiores diferenciais. E tem a tela, né? Então combina aqui comigo. Faz diferença o iPhone 10? Não faz a menor diferença. É caro, né? Mas é um caro por status. Você não tem grandes coisas, algo que justifique. Não, eu vou comprar porque eu preciso disso. Não tem. Talvez sim, pelo tamanho. Não, eu quero uma coisa menor com mais tela. Aí vai. Mas a tela, eu tenho uma treta com a tela, que é o fato... Primeiro, pra mim, tela, ela tem que ser retangular. Pixel é ponto. Você vai fazer uma coisa curva, nem é tanto a entrada, né, que tem na parte de cima. Aquele dente, aquela testa. Eu nem tenho tanto problema com isso. É esquisito. Sim, é esquisito. Seria o tipo de solução que eu faria. Não, eu não posso colocar tela na frente inteira. Eu preciso de um espacinho, vou colocar aquele espacinho. Mas talvez uma solução mais elegante fosse se colocar, espalhar, ocupar toda a área superior. Ou, sei lá, são 4 sensores que tem. Coloca, espalha isso num cantinho, né? Coloca um em cada quina. Sei lá, Johnny Ive que tem que resolver isso. Mas seria o tipo de solução que eu faria. Só que isso nem me incomoda tanto, vai. Eu consigo aceitar. Os problemas que eu tenho com esse dente é o seguinte. Ele é curvo, esse é um ponto. Segundo ponto, ele vai ocupar, no vídeo em tela cheia, ele vai ocupar uma parte do vídeo. Eu sei que quando você tá vendo na televisão um filme, aquele filme ele é cortado, você perde as laterais. Só que eu não tô vendo, eu não sei que eu tô perdendo. Já no caso do iPhone, eu tô vendo que eu tô perdendo. Tem alguns, até coloquei lá no Instagram, algumas piadinhas que o pessoal tem feito. Você vai perder informação. É um exagero, sim, claro. Mas ativa um toque. Eu tô vendo que eu tô perdendo. Isso aí é o que eu não gostei. Poderia ficar ali, mas eu sei que eu
tô perdendo alguma coisa, né? E acho que isso vai me incomodar de alguma maneira. Mas, de novo, é provavelmente o iPhone que eu vou comprar, provavelmente eu vou aceitar, vai ser de boas. Mas eu tenho essa restrição, e a outra restrição é o fato de ser... Você tem os cantos arredondados, e esse dente, ele também tem os cantos arredondados. Pra mim, tela tem que ser retangular, é pixel, é ponto. Você olha pro Moto 360, por exemplo, que tem aquela parte inferior, que é o Moto pneu arriado, Moto 270, já me incomodava e falar o iPhone com mais ou menos o mesmo problema. E outra coisa, o Moto 360, ele era circular, então você não conseguia, você perdia informação, você não conseguia ler um texto que estava no meio, se ele rolasse para cima, você não conseguia ler porque você perdia os cantos, porque é arredondado, próprio do display. Ok, vai, é chato, mas... tudo bem, eu aceito, né? Ele é assim. Agora, uma coisa que me incomoda muito é que a resolução é baixa e você vê os pixels, a coisa fica, né, entrecortada, você vê os pontinhos ali na junção, nas bordas. Isso é o que mais me incomoda. A coisa não fica, né, bem definida. Verdade seja dita, eu pegando aqui o meu iPhone, é um Jet Black, um iPhone 7 Plus, quando você vai no Safari, a barra de endereços é uma caixa retangular com os cantos arredondados. O iOS 10 também já é assim, embora eu esteja rodando o 11. E a evolução, né, do tempo de download da página é uma linha azul exatamente embaixo, dentro, mas embaixo, na parte inferior dessa caixa de cantos arredondados. E no cantinho, na curva, você não vê os pixels, você não vê, caramba, aqui ó, tá, né, pontilhado. Você não vê isso. Com uma tela com 10% a mais de densidade, 458 pontos por polegada, não deve ser visível. Provável que a Apple tenha pensado nisso, mas eu tava guardando essa informação aqui no bolso, porque imaginei que a Apple fosse contar alguma coisa. Não se preocupa não, sabe, né, tela tem que ser, né, retangular, mas não se preocupa não, porque tem uma ótima resolução aqui, porque, né, é o iPhone 10, você não tem com o que se preocupar. Mas isso nem foi citado, mas essas são as minhas reservas em relação ao iPhone 10. Se você tem um iPhone 6S ou para baixo, talvez até valha a pena, por performance, em função do A10, você atualizar. Não pro iPhone 10, como falei, no iPhone 10, a única grande diferença é a tela de ponta a ponta, uma tela maior, um tamaninho de 4.7. Isso é o que vai fazer você pular pro 10 e, obviamente, né, dar um rim a mais. Mas a atualização pro iPhone 8, acho que vale a pena do 6S para baixo. Não tô condenando o 6S, acho que o 6S ainda tem um tempo de vida, mas no custo-benefício, o momento de vender, talvez esse seja o bom momento de você vender o 6S. Se você tem um iPhone 7, 7 Plus, não vale a pena passar pro 8. Simples assim. Coisas que eu achei legal no evento é que você definiu um novo padrão. A Apple tá indo pro AirPower, tá indo pra recarga Qi, além de uma recarga rápida. E o Qi é bacana pelo seguinte, padronizou, agora você pode ter em qualquer hotel um tapetinho Qi que recarrega todos os seus dispositivos. Você larga o iPhone ali em cima, tá recarregando. Hoje, para você recarregar o seu iPhone, você tem que ter um cabo. Tem até algumas maquininhas especiais de recarga na rua, não, com gavetinhas, que tem um cabo, você conecta ali, ele recarrega. Mas, via de regra, o que você vê hoje com alguma popularidade são tomadas USB, tá? Em shopping tem uma tomada USB, mas você tem que ter o seu cabo para conectar. E isso é perigoso porque você tem dados indo junto com energia. Por que isso é perigoso? Descobriram uma falha, o Blueborn. Se você tem um iOS recente, tá tudo atualizado, você não tem com o que se preocupar. Mas, por exemplo, no Android, se você não tem atualização de segurança agora de setembro, se você tá com o iOS abaixo da 935, você tá vulnerável. Em 10 segundos, o cara toma conta, pelo Bluetooth, toma conta do seu aparelho e você não recebe notificação nem nada, completamente silencioso, você não precisa aceitar nada, basta o Bluetooth tá ligado, não vai pintar nenhuma notificação para você, ele vai assumir todo o controle, qualquer Bluetooth, carro, geladeira, Apple TV, o que for. É um conjunto de 8 falhas que descobriram, a importância de manter tudo atualizado. E você conectar o seu iPhone num cabo que tá na rua, numa tomada que tá na rua, você não sabe o que tem naquele cabo, você não sabe o que tem naquela tomada, pode estar roubando ali o seu dado, você nem sabe. Não tô querendo causar alarde, mas é um risco. O ideal é que você use o seu próprio cabo com a sua própria tomada, né? Só usar a energia quando estiver na rua. E tendo um padrão Qi, todo mundo adotando, você pode ter um tapetinho Qi desse em cada mesa, mas tá sempre carregando. Você vai viajar, hoje é um problema, eu vou viajar, tenho que levar carregador de Mac, tenho que levar carregador de iPhone, leia-se aí cabo Lightning, nem vou levar em consideração a tomada do Lightning, porque eu vou usar a USB do próprio Mac para simplificar. Eu ainda tenho que levar o cabo para recarregar o Apple Watch. Olha que pandemônio. Pode ter em cada hotel um tapetinho Qi desse, coloco o iPhone, tá recarregando, coloco o Apple Watch, tá recarregando, coloco os AirPods, estão recarregando. Isso porque, vamos lá, o novo Apple Watch, ele é compatível com o Qi.
quê? Se eu pego o meu Series Zero padrão, coloco em cima de um tapetinho T, ele não recarrega. Os novos sim recarregam. Vou reforçar. Isso é uma tecnologia padrão de mercado, é tipo USB. Não é um protocolo Lightning, um protocolo da Apple, é um protocolo de mercado. Você só vai ter o AirPower, que é um tapetinho. Você consegue colocar o Apple Watch, o iPhone e também os AirPods. A caixinha dos AirPods. Então é mais ou menos um tapetinho do tamanho de uma mão. Mas esse AirPower só chega ano que vem, mas você pode usar hoje qualquer tapetinho T de qualquer fabricante que você vai conseguir recarregar. Isso foi algo que eu achei mega maneiro. Sobre os AirPods, na verdade o que a Apple anunciou foi uma nova caixinha. Você comprou os AirPods, você quer recarregar os seus AirPods indutivamente, você precisa dessa caixinha. É um acessório vendido à parte, não tem muitas informações. Hoje parece que é o seguinte, é um acessório vendido à parte, você compra, vem uma caixinha padrão, sem recarga, sem fio, e você quer recarga sem fio, você tem que comprar por fora essa caixinha. Talvez, no futuro, ela já venda os AirPods nessa caixinha, tem que ver como é que isso vai funcionar, ainda tá meio confuso. Ela não falou muita coisa, isso não tá ainda no site, é mais pra frente, mas hoje o que se acredita é que seja uma caixinha extra que você compra em separado, que você coloca os seus AirPods dentro dessa caixinha, tem uma portinha Lightning e também aceita o T, a recarga indutiva. Lembrando que o Apple Watch Series 3 vem com o chip W2, que cuida de Bluetooth e Wi-Fi, um chip wireless, talvez tenha espaço para um novo AirPod com esse W2, embora você tenha também o Wi-Fi, talvez o W2 seja um W1 também com Wi-Fi. E Cocas, tá falando demais aí, mas diz aí, como é que vai ser o esquema do 4G brasileiro nesses iPhones? Pois bem, você sabe que aqui no Brasil, banda 7, banda 3 e banda 28. Qualquer um dos modelos de iPhone 8 ou iPhone 8 Plus funcionam nessas três bandas. A questão é saber qual que a Anatel vai homologar aqui no Brasil. Provavelmente é o modelo AT&T T-Mobile, o A1905 para o iPhone 8 e o A1897 do iPhone 8 Plus. Já o iPhone 10, todos os modelos são compatíveis com banda 7, banda 3 e banda 28. São dois modelos, um compatível com o CDMA e outro sem o CDMA. Provavelmente o modelo vendido aqui no Brasil vai ser o modelo sem o CDMA, o A1901. E acho que é isso. O que mais? Tem uma nova capa, mas é só pro iPhone 10. É uma capa que protege a traseira e também a frente. Ela abre como se fosse um caderninho de notas, tipo capa de iPad, ou então a flip cover do Galaxy Note. É esse mesmo esquema. Você fechou o case, a tela desliga. Case de silicone, couro, tradicional ficam disponíveis. Todos esses três, né? Silicone, couro e a folha. Que a folha tem diversas cores, pulseiras também, diversas cores. As cores foram atualizadas. Lembrar que os cases de iPhone 7 cabem no iPhone 8 e os cases de iPhone 7 Plus cabem no iPhone 8 Plus. E a Apple também trouxe o UR Beats 3. São fones com fio, vem com duas versões. Uma delas com o jack padrão de 3.5mm e outra, obviamente, com conector Lightning. Outra coisa que eu tava esquecendo, o iTunes foi atualizado versão 12.7, se eu não me engano, e a App Store sumiu, não tem mais App Store dentro do iTunes. É uma coisa boa porque deixa o iTunes mais leve, mas vamos combinar aqui que foi uma solução meia boca. Tudo bem, eu uso o iTunes, quero consultar alguma coisa no aplicativo, às vezes até eu baixo o aplicativo pelo iTunes, tô consultando alguma promoção, alguma coisa, legal esse aplicativo aqui, eu acabo comprando pelo iTunes e já baixa, já aparece no iPhone, quero testar alguma coisa, legal, como é que funciona esse aplicativo? Baixo dali, para mim é um facilitador, eu sou um Mac Guy, mas eu sou um ponto fora da curva. O gerenciamento do dispositivo, backup, você quer fazer uma transferência de arquivo, continua no iTunes, por isso que eu disse que é uma solução meia boca, tá tudo dentro do iTunes, você quer fazer um backup, alguma coisa, tá lá no iTunes, eles só esconderam a parte da App Store. Aquele redesenho da App Store que fizeram no iOS, vai dar um trabalho para fazer isso no iTunes, aqui pouca gente usa, não é que nem o Face ID com gêmeos, pouca gente tem gêmeos, não tem problema não. Eu concordo com a solução de tirar a loja do iTunes, mas acho que deveria ter um aplicativo à parte, App Store, onde teria parte da loja e também o gerenciamento do dispositivo. Um problema que surge aí é como você instala um aplicativo que você fez backup, o aplicativo saiu da loja, mas você malandramente fez uma cópia, fez um backup, como é que você coloca de novo esse aplicativo no iPhone? Talvez dê, né, clicando ali e aqui, talvez tenha como você fazer isso pelo iTunes, eu não cheguei a verificar isso ainda, mas é bem provável que esses aplicativos que fazem gerenciamento, aplicativos de terceiros, que fazem gerenciamento do dispositivo, que apaga arquivo, desinstala aplicativo, talvez faça isso também, você possa pegar um aplicativo, joga nele e ele transfere pro iPhone e tem que testar, porque no final das contas, instalar um aplicativo é a mesma coisa que copiar esse aplicativo para a pastinha lá de aplicativos, então tem que ver direitinho como é que isso vai funcionar, mas saiba que o iTunes agora tá mais leve, o iTunes agora não tem a App Store, e eu acho que esse é um resumão talvez quase maior do que a Keynote. Achei que teria mais, né, a realidade aumentada, teve pouca coisa, embora bacana, mostrou um jogo de beisebol e
você aponta pro campo, você consegue ver as estatísticas em tempo real dos jogadores. Isso, né, mega bacana, muita coisa vindo aí de realidade aumentada. É a definição de um novo padrão. E eu vejo muito isso do Qi, recarga sem fio e recarga rápida. No final das contas, o que eu mais gostei. O iPhone 8 poderia muito bem ser um iPhone 7S e o iPhone 10 poderia muito bem ser um iPhone 8. Não teve nada de revolucionário, teve algumas definições de padrão. Por mais que a concorrência já diga, isso aí já tinha antes, já tinha aqui tela OLED, já tinha tela 4K, reconhecimento facial, realidade aumentada. Quando a Apple entra no mercado, sim, acaba tendo um peso maior. Dos produtos que vi, o que mais me motivou a comprar foi o Series 3, mas não vai ter LTE aqui no Brasil, abandonei a ideia. 4K no Apple TV, pra mim não é um diferencial. E os iPhones, coitados, vamos combinar aqui, mais do mesmo. Vou comprar um iPhone 10? Sim, vou comprar. Pegar o de 256, $1.250 já com os impostos, R$6.000 aqui no Brasil, mas a minha realidade é bem diferente, é bem fora da curva. Vou comprar, mas vou comprar contrariado. Não vi um bom motivo pra abrir a minha carteira e jogar dinheiro no colo do Timóteo. Na linha Galaxy fica bem mais interessante, mas também não é exatamente barato. E assim, falando demais, eu vou ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, questão, isso aqui, como é que funciona? Manda pro falecomcoca@cocatec.com.br que eu respondo. E assim, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, quinta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Coca-Tec está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.